Bom dia! Todos vocês que estão aí do outro lado da telinha. Hoje é sábado e eu sou Van Ribeiro e hoje eu quero tomar um cafezinho neste sábado pela manhã com vocês com uma palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Não foi isso que ele falou para todos nós? Acompanha comigo lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Olha o que Jesus nos orientou a fazer. E Jesus disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Esse aí foi uma orientação que Jesus nos deixou para que nós fôssemos a todo o mundo. Não foi só para uma pessoa, duas pessoas, foi para todo o mundo. Ide e pregai o meu evangelho. O que quer dizer evangelho? Evangelho é boas novas, falando sobre as boas coisas depois da ressurreição de Jesus. Que Jesus ressuscitou e ele deixou para que nós fôssemos pregar, falar do Evangelho de Jesus Cristo para toda a face da terra. Aqueles que acreditam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita no que está escrito, no conteúdo que está aqui dentro deste livro da capa preta, que é a Bíblia? Então, se você acredita, tá maravilhoso, tá ótimo, porque o primeiro passo é você acreditar que o que está escrito aqui dentro, são os mandamentos de Deus para nós. Aí tem o Velho Testamento, né? Quando começou a criação, né, deste mundo, e tem também o Novo Testamento, que são os evangelhos de Jesus Cristo. Após a ressurreição de Jesus, ele mesmo deixou para que nós pregássemos o evangelho para todo o mundo. Esse é o mandamento que ele deixou para nós, pregar, uma orientação benéfica para todo o ser humano. Mas pode vir pessoas que falam assim para você: mas por quê? Por que você vai falar de Jesus? Você está em pecado. Você pecou, você está pecando. Mas Jesus disse: vem como estais. Você não vai parar de pecar para falar de Jesus, para seguir Jesus. Não, você vai falar de Jesus mesmo em pecado. Mesmo em pecado, porque quem nos transforma, quem nos liberta, quem nos conserta, é somente Jesus, só Ele. Então, ninguém tem o poder de se consertar, se endireitar sozinho, não. Então, vem como estais. Mas por que eu vou falar de Jesus para as pessoas, se todo mundo já sabe? Mas você vai falar porque Jesus te orientou para você falar, até que você viva nesta terra, até que você tenha vida. Fale de Jesus para as pessoas, mesmo em pecado. Imagina você estar falando de Jesus, né? Aí Jesus vai lá, escuta lá no céu e fala: olha, eu vou descer lá na terra. O meu filho, a minha filha está falando de mim, eu vou lá. Mesmo que ele não venha, mas ele manda o anjo dele vir. E vai e faça tal coisa para aquela minha filha. Vai lá, livra ela daquele acidente, livra ele daquele acidente, livra ele daquele mal que ele está prestes a cair. Vai lá, que ele está falando de mim. Ela está falando de mim.
Então vá lá. Então Jesus mesmo, ele deixou também escrito, vamos acompanhar comigo, por favor, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 10, no versículo 33, olha o que Jesus está falando. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Então, se você tem a oportunidade de falar de Jesus, fale. Não tenha medo, não tenha receio. Não tenha receio de falar de Jesus. Ai, eu tô apreensivo porque eu estou fazendo tal coisa errada, eu estou em pecado. Não, Jesus, ele sabe. Ele está vendo o que você está fazendo. Ele sabe, ele conhece o seu deitar e o seu levantar, ele sabe de tudo da tua vida, mas ele te ordena a não negar ele. Quando você tiver a oportunidade de falar de Jesus, você fale, entendeu? Aí vai vir as pessoas te acusando, vai vir as pessoas aqui que te conhecem na terra te acusando, te apontando o dedo. Por que você está falando de Jesus se você está em pecado? Aí Jesus vai lá, te mostra aqui, eu te mostro, você abre tua Bíblia, lá no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7. Olha o que Jesus vai falar para aqueles que estavam todos com as pedrinhas na mão, quando Jesus encontrou aquela mulher em adultério. A mulher adúltera, quando ela estava em adultério, Jesus encontrou ela e todos aqueles que iam pedindo para Jesus punir ela, né, pelo adultério, que naquela época, né, nossa, era muito rígido naquela época. Aí Jesus encontrou aquela mulher em adultério e eles já estavam todos inclinados, todos com pedra na mão para apedrejar aquela mulher. Que eles estavam apontando, falando para Jesus, eita, ela estava em pecado, Jesus. Olha aí, essa mulher, você está falando com uma adúltera. Ela está em pecado, o senhor não vai fazer nada? Aí Jesus pegou e falou para eles assim. Jesus só baixou, né? E ficou escrevendo na terra. Deixou eles falar, deixou eles aquele burburinho todo, para que eles achavam que Jesus ia, né, condenar a mulher. E a mulher, coitada, chorando, né, achando que já ia ser morta, apedrejada. Aí naquele mesmo momento, Jesus deixou eles todos falarem e Jesus falou assim, ó, lá em João capítulo 8, versículo 7, olha o que Jesus fala. Aquele que dentre vós está sem pecados, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Atiraram a pedra contra a mulher adúltera? A mulher pecadora? Nenhum atirou a pedra. Todos foi soltando suas pedrinhas e foi embora. No final ficou somente Jesus com ela. Aí Jesus pregou para ela e ela se libertou naquele mesmo momento, foi embora e nunca mais ela pecou. Nunca mais ela entrou em adultério. Então, irmãos, o meu café com Jesus nesta manhã de sábado é para pregar o Evangelho de Jesus Cristo para todos vocês que vai acessar o meu vídeo aí hoje. Hoje, outro dia, quando você tiver disponibilidade, quando você tiver tempo, acesse esse vídeo, dá um like nele para que o YouTube entenda que é um vídeo bom, que é coisa boa, que é relevante, que pode ser transmitido, que não há nenhum mal falar de Jesus para toda a face da terra. Todo aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando neste momento para você. Então, eu sou Van Ribeiro, pecadora, mas
seguidora de Cristo, mesmo em pecado, porque eu sei que quem me endireita, quem me conserta é Jesus, né? Então eu vou seguir ele até a minha vida. Durante eu estiver vida aqui, eu vou seguir Jesus, eu vou falar de Jesus, eu não vou negar Jesus em momento algum da minha vida, tá bom, pessoal? Então essa é a minha mensagem de hoje para vocês, bem curtinha, tá bom? Segue aí, segue a Bíblia aí, segue Jesus, tá bom? Não tenha vergonha, não tenha medo, tá bom? Ele te assegura, ele sabe o que fazer, tá bom? Então fiquem todos na paz e um ótimo sábado para vocês. Até o próximo vídeo.